povo! Como vocês estão? Hoje vou fazer um vídeo diferente. Não vou trazer mais um episódio hoje. Hoje vou fazer um vídeo no estilo dos dois primeiros que eu fiz, conversando com vocês, porque temos aí um ano novo, não é mesmo? Tô aqui com um mate porque nós estamos em Buenos Aires. Por isso que o cenário tá diferente. Vou mostrar pra vocês. Vem cá. Bom, como nós temos aí um ano novo, vem também as metas de ano novo e eu quero te ajudar com isso. Porque em 2025 eu consegui fazer grande parte das coisas que eu queria e aí eu vou falar pra vocês o que eu fiz de diferente, que talvez possa te ajudar nesse ano. E bom, a minha experiência é a minha experiência, não sei se vai fazer sentido pra você, na sua realidade, espero que sim. E se não fizer muito sentido, absorva o que der pra absorver. Se você conhecer alguém que faz mais sentido, que vai conseguir absorver mais coisa, envia pra essa pessoa. E vamos juntos nesse ano. É muito bom quando chega no fim de um ano, igual chegou no final de 2025, e você consegue ter a percepção de que você realizou muitas coisas que você queria ter realizado, que você tá se tornando a versão que você queria se tornar. Então, vai ser muito bom pra mim, vou ficar muito feliz de fazer parte disso pra alguém em 2026. E eu tenho também as minhas metas de 2026, não é o foco agora, mas só de olhar pra trás e ver que em 2025 eu fiz muito do que eu gostaria, eu quero compartilhar um pouco disso. Então vamos lá. Tomando um matezinho como uma boa turista na Argentina. Gente, eu amo tudo que envolve água quente. Eu estou chegando a essa conclusão. Chá, café nem se fala, né? Que eu ainda não falei muito de café aqui, mas nos próximos episódios da série do Recomeço, eu vou trazer várias imagens aqui da Argentina, de cafeterias que eu visitei, de lugares que eu fui, cafezinhos que eu fiz, enfim. Matezinhos também. Eu adoro essa vibe de coisas, de bebida aconchegante, de ambiente, de experiências, e então acompanhem os próximos episódios da série, que deve sair o próximo no domingo. Se eu conseguir lançar antes, eu lanço essa semana, mas vai ter, com certeza, a continuação e vai ser aqui na Argentina. Bom, falando das metas, a primeira meta que eu quero falar é leitura. Eu consegui ler muito mais em 2025 e eu quero falar mais como que eu fiz pra ler mais. Eu não era uma pessoa que tinha o hábito da leitura. Eu acho que é muito difícil adquirir o hábito da leitura. E uma coisa que me ajudou, com certeza, que foi a primeira coisa que eu fiz, foi determinar um horário no dia em que eu ia ler pelo menos 10 páginas. Eu comecei a fazer isso em 2024, então se você vai começar agora em 2026, talvez você não consiga agora adquirir o hábito, mas continue persistindo, que aí no próximo ano já vai estar melhor. A gente sabe que o hábito é uma coisa que vai entrando ali aos poucos na nossa rotina. Então a minha recomendação é escolher um horário no dia. Eu fazia isso muito à noite. Então todo dia antes de dormir eu lia 10 páginas. E se eu não conseguisse à noite, porque, sei lá, tava muito cansada, fui dormir muito tarde, saí, fiz alguma coisa, eu acordava no outro dia e lia as 10 páginas antes de sair da cama. Muito bom que eu adquiri e que me fez incluir a leitura na minha rotina. Eu aprendi muito, eu absorvi muito, eu sinto que eu consigo... Bom, com a leitura eu consigo
me expressar melhor, não sei, eu consigo ter uma visão melhor das coisas, eu absorvo muito dos autores, aquilo ali eu levo pra vida. Então, eu acho que ler é uma coisa que todo mundo deveria fazer muito. Principalmente nos dias de hoje, que a gente fica o tempo todo na tela. Cara, eu não vou falar que eu sou uma pessoa que não fica muito com celular, tá? Eu fico muito com celular. É uma coisa que eu tô tentando diminuir, porque eu até diminuí um pouco meu ritmo de postagens por conta disso. Eu tava ficando com o ler na mão direita, de segurar o telefone e mexer, e bom, eu faço edição também no telefone, uma coisa que eu preciso mudar nesse ano, mas eu acho que a gente fica muito em telas hoje em dia, e é uma coisa que eu quero mudar em 2026, ficar menos tempo em telas. E leitura tá em alta agora, né, virou até modinha, então assim, só tem coisas a ganhar se a gente ler mais, né. Então eu sempre também dava um jeito de levar o meu livro para os lugares. Muitas vezes ele ia e voltava, só passeava mesmo. Mas só de ter ele, tinha ali uma brechinha, sabe? Ia para um médico, ia para uma consulta, ia encontrar alguém. E uma coisa que eu adoro fazer também, eu adoro sair sozinha. Então eu vou pra cafeteria sozinha, eu vou pra restaurante sozinha. E aí eu levo o livro, que é a minha companhia. Então eu também tenho essa segunda recomendação, se você quiser ler mais, andar com o livro dentro da bolsa, andar com o livro dentro da mochila, levar pra todo lugar. Que aí, uma brechinha que você tiver, né, se você estiver num Uber, num transporte público, se você estiver sozinha, o livro vai ser sua companhia, você vai sentir que você tá lendo mais, tá? Então essa é a minha segunda dica em relação à leitura. Minha terceira dica em relação à leitura é Clube do Livro. Eu entrei para um Clube do Livro das minhas amigas, foi no meio do ano. É ótimo, porque você, além de você ter ali uma recomendação, né, muitas vezes as pessoas votam em conjunto no Clube do Livro que eu tô participando, que as minhas amigas organizaram, é assim, a gente vota em conjunto qual livro que a gente quer ler naquele mês. E além de ter essas boas indicações, tem também a questão de você ter um prazo ali. Então, você sabe que o encontro vai ser dia tal, então você se força a ler aquele livro até dia tal. E aí você vai tendo uma meta ali, né, uma pequena meta pra cumprir em relação à leitura, isso ajuda muito. Outra coisa legal do Clube do Livro que eu achei é que eu comecei a ler coisas que eu não escolheria sozinha, assim, sabe? Por exemplo, eu li Saramago esse ano, e eu acho que muito disso, de ter lido um estilo, assim, que eu não teria lido antes, eu acho, foi por causa do Clube do Livro, sabe? E eu achei maravilhosa a experiência, porque é uma leitura diferente, ele tem um estilo completamente diferente ali de escrita, de tudo. E é muito profundo, né? E eu amei ter tido essa experiência em 2025. Então eu recomendo pra você entrar no Clube do Livro. E, bom, você não precisa ler todos os livros, participar de todos os encontros, mas se você quer ler mais, com certeza essa é uma boa dica pra 2026. A segunda coisa que eu consegui fazer em 2025, que eu queria muito, foi viajar na América do Sul. Eu sabia já tinha ido pra Europa no ano passado, eu sempre vou pros Estados Unidos, conheço os Estados Unidos praticamente todo, e conhecia muito pouco do Brasil. No ano passado, no ano retrasado, né, 2024, a minha meta era conhecer mais do Brasil, então eu viajei mais no Brasil. E agora, em 2025, a minha meta foi conhecer mais a América do Sul. Então eu fui pro Chile, fui pra Colômbia, e eu queria ter feito mais, mas aconteceram algumas coisas que tem a ver com a série de Recomeço, né, que eu tô postando aqui também. Eu consegui também vir pra Argentina agora no fim do ano. Então foram 3 países, acho que tá bom. E eu curti bastante desses países, não foram viagens rapidinhas, eu fiz vários roteiros dentro desses países. A minha dica, se você quer viajar mais em 2026, primeiro, vai sozinha. Não fica esperando companhia, não fica esperando ter data pra você marcar pra pessoa poder ir com você. Vamos dia tal, não sei o quê. Acaba enrolando e acaba nunca acontecendo. E aí você não viaja tanto quanto você gostaria. Se você tiver a capacidade, se você sentir que consegue, vai sozinha. Escolhe o seu destino, compra sua passagem, o resto você resolve depois. Porque, cara, a verdade é que se você ficar esperando outras pessoas pra fazer, a chance de dar errado é muito maior. E uma coisa que mudou a minha percepção de viagem foi viajar sozinha, porque é muito diferente. É você e o lugar. Então você tá ali 100% o tempo todo absorvendo tudo o que tá acontecendo, a cultura, as pessoas observando, vivendo o lugar. E eu recomendo muito. Se você não fez isso ainda, essa é a minha dica pra 2026.
É claro que tem que ter cuidado, né? A gente é mulher, a gente tá sempre se sentindo insegura, a gente tem medo. E tem que ter mesmo, porque infelizmente a gente vive num mundo onde a gente não tá segura em lugar nenhum. Mas também nunca deixei isso me prender. Então eu já viajo sozinha há mais tempo. E eu acho que isso é crucial pra você conseguir viajar mais, se essa for sua meta, né? Se for algo que você quer realizar em 2026, faça uma pequena viagem. Minha primeira viagem sozinha, depois que eu comecei a viajar muito sozinha, depois dos meus intercâmbios e tudo, eu fui pra São Paulo. Então eu peguei um ônibus, fui pra São Paulo, passei lá alguns dias sozinha, num hostel. E isso foi o que eu precisei pra começar essa minha temporada de muitas viagens sozinha. E foi ótimo, e eu recomendo. Essa é minha primeira dica. Eu sei que pode ser difícil também juntar grana pra viajar. Então essa vai ser minha segunda dica, que é uma dica nada clichê, um pouco fora da curva, mas é algo que mudou pra mim. Então talvez pode ser que ajude pra você também. Eu gastava muito com outras coisas que eu achava que eram coisas que eu queria fazer e quando eu fui perceber não era bem isso que eu queria. Por exemplo, eu vivia na clínica estética, fazendo um tanto de coisa, limpeza de pele, de tanto e tanto tempo. E fazia isso, fazia aquilo outro. Gastava muito dinheiro com estética. Uma grana que eu podia estar gastando viajando. Então, quando eu decidi que eu queria viajar mais, eu parei de gastar dinheiro com coisas como estética, ficar indo no salão o tempo todo, hidratar meu cabelo, fazer isso, fazer aquilo. Deixei meu cabelo cacheadinho, comecei a usar cacheadinho. E propus a viver mais experiências, então eu gastava menos dinheiro com beleza, com estética, claro que eu não vou largar pra lá, né, mas assim, gastava menos, tava menos na minha prioridade e coloquei a viagem como mais prioridade. E gente, sinceramente, tem procedimentos aí que você paga ali, pagaria uma passagem pra um outro país, sabe, então hoje eu olho e falo, nossa, jamais trocaria as viagens que eu fiz pelos procedimentos que eu fiz diversas vezes, porque eu já fui uma pessoa que vivia em clínica de estética fazendo um tanto de coisa. Vai viajar. As dicas que você pode seguir, coisas que eu sigo, né, de dicas de milhas. Quando eu vou comprar alguma coisa, geralmente eu compro pela Livelo, e aí eu acumulo milhas. Isso me ajuda muito a fazer minhas viagens já agora, que agora eu vou direto pra BH, né, de Floripa. Então, eu uso muito das milhas para fazer essas viagens entre BH e Floripa. E muitas dessas milhas vêm do meu cartão, né? Então, eu tenho o cartão da Azul. Eu recomendo você tentar ali tirar a anuidade, porque é um pouco puxadinha. E ter esse cartão, ele tem vários benefícios ali. Eu faço essas viagens de Floripa para BH pela Azul, que é direto e é uma companhia aérea muito boa. Eu tenho esse cartão, então eu acho que ele faz toda a diferença, assim, pra mim. Depois que eu tive ele, mudou minha vida em relação à questão de viagens. E tem várias questões, né? Sala VIP, outras coisas que você consegue ter. Mas o que realmente me faz juntar mais milhas é a Livelo. Então tudo que eu vou comprar, que eu consigo comprar pela Livelo, tem Uber. Os principais sites que você faz compra estão na Livelo. Então você faz a compra por lá e você ganha milhas e vai acumulando. Cara, você fizer isso o ano inteiro, principalmente se você comprar muito, você junta bastante milha pra poder viajar, tá? As minhas últimas viagens, confesso que eu não fiz com milhas, mas é por causa disso, é porque eu tô fazendo muito esse BH Floripa com milhas. Então, eu fiz essa viagem BH Floripa, eu acho que umas 6 vezes em 2025, se não foi mais, mas assim, muito mesmo. E fiz com milhas. Então, eu super recomendo dar uma olhadinha, tem vários conteúdos de milhas por aí. E é algo que realmente me ajudou muito desde que eu comecei a viajar. Eu fui pra Europa com milhas, muito mais barato. Você consegue ter uns hacks aí também de comprar passagem mais barata. Então, recomendo. Se você não sabe nada sobre isso ainda, já começa a olhar vídeo hoje. A terceira e última meta que eu vou falar desse vídeo aqui, que eu conquistei em 2025, foi fazer mais exercícios. Eu queria fazer pelo menos 3 dias de exercício por semana. E eu vou te dizer que em 2025 eu não tive longos períodos sem exercício. Eu não passei um mês. Acho que um mês é até muito, assim. O máximo que eu fiquei sem fazer exercício, assim, o máximo mesmo de falar assim, nossa, meu Deus, que absurdo, foram 3 semanas, sabe? De não pegar nada, de não fazer nada. Eu acho que aconteceu na Colômbia, porque eu tava viajando e eu tava com dificuldade lá de encaixar. Vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas, cara,
eu fiz exercício o ano inteiro. Eu fiquei com o melhor corpo que eu já tive, a melhor sensação de bem-estar, foi o meu melhor ano de saúde mental desde que eu tive o diagnóstico de TAG e agora o diagnóstico de TDAH, né? Foi meu melhor ano de saúde mental, eu fiquei tranquila, eu tive poucas crises, eu fiquei com tudo bem controlado. E eu fiz muito exercício. Eu sempre fazia ali, assim, boa parte do ano eu fiz pelo menos 3 vezes por semana, quando não fazia mais. Teve épocas do ano que eu tava super empolgada, eu fazia todo dia. E eu fiz também, comecei a fazer altinha de novo, fiz tênis no início do ano, principalmente fiz bastante. Então eu pratiquei muito esporte em 2025. Quais são as minhas dicas? Primeira dica. Primeira dica para fazer mais exercício em 2026. Gente, vai parecer engraçado o que eu tô falando aqui, mas pra mim fez diferença. Tava contando aqui hoje esse caso. Quando eu decidi, isso não foi em 2025, tá? Isso foi lá atrás, e como eu falei, às vezes você não vai conseguir conquistar esse hábito nesse ano, mas começando, no próximo ano ele já vai ser um hábito, que foi o que aconteceu comigo. Eu decidi em 2023 que eu ia voltar a fazer exercício porque eu tava muito tempo parada. A parte de escolher a roupa pra ir pra academia, pra ir fazer o exercício, era muito custosa pra mim. Porque eu sempre olhava no espelho e eu nunca tava satisfeita. E sem contar que demorava às vezes, e aí essa demora é sempre um problema, um empecilho a mais pra você sair e fazer o que você precisa fazer. Então, uma coisa que eu fiz pode parecer banal, mas eu fui lá e comprei um tanto de lookinho de academia. E aí você pode comprar na C&A, na Renner, onde você quiser, mas se você quiser comprar na lojinha bonitinha lá também, se você tiver condição, foi o que eu fiz. E sinceramente eu achei maravilhoso. E aí eu comprei vários lookinhos, todo dia eu já sabia a roupa que eu ia usar, eu só pegava, colocava e saía. Isso me ajudou muito nessa parte da decisão, sabe, da energia que você gasta ali decidindo a roupa que você vai usar pra sair de casa e tudo. Então me ajudou muito ter as roupinhas de academia. Sem contar que você olha no espelho e aí você se sente bem, e isso, gente, faz toda a diferença. Não adianta falar que não, né? Então, cara, pra mim isso foi crucial. Primeira coisa que eu fiz em 2023. De lá pra cá, o que eu sinto que me fez manter esse hábito de ficar indo na academia? Eu parei de dar ouvido para as pessoas ao meu redor. Toda vez que eu fazia um exercício, alguma coisa, as pessoas me perguntavam peso, me perguntavam frequência, tempo, essas coisas. Cara, eu fazia o que dava pra fazer. Eu já cheguei aí na academia só pra alongar, porque não dava tempo de fazer exercício, mas eu falei, eu vou ir lá e eu vou fazer o que der e voltar pra casa. Então, assim, se você quer ir 3 vezes na semana, cara, não importa se você vai pegar quanto peso, ai, tá pegando leve, ai, tá ficando pouco tempo, não sei o quê. Primeira coisa que você precisa fazer é ir. Criando o hábito de ir, fazendo esse movimento ser algo que é parte da sua vida, o resto você arruma depois, que foi o que eu fiz. Então a primeira coisa que eu fiz foi, lá em 2023, né, já tinha roupinha, já tava tudo, não sei, coloquei na minha rotina sair de casa e ir pra academia. Então eu começava a fazer isso. Às vezes eu ia fazer um alongamento, às vezes eu ia fazer uma esteira, mas eu ia pelo menos 3 vezes na semana ali. No início era mais difícil, e aí aos poucos aquilo foi fazendo parte da minha vida. Eu acho que é isso. A minha segunda dica, não sei nem se é a segunda, acho que eu já perdi a conta, mas enfim, seria isso. Você tem que criar o hábito de ir. Ir pro lugar que você vai fazer o exercício. Ir pra rua, ir pra um parque, onde que é? Na sala da sua casa? Tem que ter o hábito de ir e criar aquele momento do exercício. Muitas vezes você tá indo, e aí você conversa com uma pessoa e ela fala assim, nossa, mas você pega só isso de peso? E aí você dá aquela desanimada e fala, não, eu não sou um bosta mesmo, né? Só que, cara, processo. Por exemplo, hoje eu não malho tanto que eu gostaria ainda, eu não fico 1h30 na academia. Os meus treinos, eles têm 30 minutos, e eu comecei em 2023. Então, assim, os meus treinos são de 30, 40 minutos no máximo, porque é o que eu consigo fazer. Se eu ficar pensando assim, igual as pessoas falam às vezes, nossa, mas isso nem é treino, nossa, mas é muito pouco, não sei o que lá. Se eu ficar ouvindo as pessoas, eu vou desanimar e eu não vou fazer o exercício. Em 2025, eu tive o meu corpo que eu mais gostei da vida. E aí tem outros fatores que eu vou falar,
Mas assim, se eu ficasse ouvindo as pessoas que eu tô malhando pouco, que eu tô pegando peso leve, que eu sou franga, não sei o que lá, cara, eu ia desistir, entende? Então, assim, o negócio é ir como se fosse parte ali da sua rotina e o resultado vem depois. Não ficar focada nisso, sabe? Então eu acho que isso foi o principal pra mim. Muitas vezes as pessoas falavam que eu era franga, não sei o quê. E aí o que aconteceu? Chegou um momento que eu vi que eu não tava tendo tanto resultado quanto eu gostaria. E aí sim eu conversei com uma amiga, falei com ela, nossa, eu tô indo na academia quase todo dia, não tô vendo tanto resultado e tudo. E aí ela me deu um toque, falou, olha, eu acho que se você aumentar um pouquinho o peso, você vai ver mais resultado. E aí eu pensei e falei, faz sentido. E aí eu comecei a pegar mais peso, porque eu já sabia que o meu treino era um treino de pouco tempo. Eu já sabia que eu ia poucos dias pra academia. E eu ainda tava pegando pouco peso, então realmente eu ia demorar mais a ver aquele resultado. Então eu escolhi pegar mais peso. Então eu faço um treino pequeno, eu vou ali 3 vezes na semana, mas eu comecei a aumentar um pouco o peso que eu pegava, né? E buscar mais a falha ali e tudo. Cara, isso mudou completamente o meu resultado. Eu comecei a ver mais bíceps, comecei a ver mais costas, comecei a ver mais coxa, mais bunda e tudo. Então, o que você vê no espelho também é um incentivo. A gente não pode ser hipócrita de falar que não importa. Não, também é um incentivo você olhar no espelho e ver o resultado. E aí o outro ponto que me ajudou muito, principalmente porque eu viajo muito, é ter um acompanhamento. Eu não tinha um acompanhamento quando eu comecei em 2023, eu fazia no estúdio, aí tinha o acompanhamento do estúdio, mas quando eu saía de lá eu não tinha, e aí ficava uma coisa meio solta, assim. Então eu comecei a buscar acompanhamento. Eu fiz vários testes, né, tem pelo Gympass no Trainee, aqui gratuito e tudo, fiz vários testes, mas o que mudou mesmo foi quando eu contratei uma consultoria, que foi nesse ano de 2025. Então eu já ia na academia 3 vezes, meus treinos eram curtinhos e tudo, então faltava alguém que me ajudasse a ter o máximo de desempenho no pouco tempo que eu ia, que foi o que aconteceu quando eu fiz essa consultoria em 2025, e é uma coisa que eu recomendo muito, muito. Sério, eu faço meu treino de qualquer lugar. Igual na Colômbia eu tava com dificuldade de fazer os treinos. Eles vieram e falaram comigo, e aí, você tá treinando? Falei, tô com dificuldade, não sei o que lá, não sei o que lá. Nós vamos te passar um treino pra você fazer na rua, faz na praça, faz em qualquer lugar, mas não fica parada. Então, ter esse incentivo é muito legal, principalmente se você é preguiçoso igual eu. Porque, cara, às vezes você não consegue fazer um treino de 1h30, às vezes você não consegue fazer um treino perfeito, mas faça o que dá pra você, entende? Então, ter alguém que entende isso e que busca o seu melhor desempenho dentro daquilo que você consegue fazer é essencial, e foi o que aconteceu comigo. Eu faço a minha consultoria com o Team Just Move, que eu posto direto ali no meu Instagram, e, cara, eles me ajudam a fazer o que tá dentro da minha realidade, não fica me colocando ali metas impossíveis de alcançar pra eu ficar frustrada, sabe? Então eu acho que isso foi muito importante pra mim, pra manter o hábito, pra fazer esse máximo desempenho dentro do que eu consigo. E uma coisa muito importante também, como eu sou meio preguiçosa, não consegui ficar muito tempo, acho que não é nem preguiça não, tá? Acho que é uma questão de resistência mesmo ali, eu canso, eu fico com preguiça na academia, chega uma hora que eu quero ir embora, sabe? Então, assim, esse é o meu perfil. Então, eu acho que dentro dessa realidade, ver o resultado é muito importante. Então, às vezes você olha no espelho e não vê. Mas se você tem uma pessoa que faz um acompanhamento com você, tira uma foto, faz um comparativo, te fala, olha como que melhorou isso daqui, cara, isso foi um incentivo a mais pra mim. Porque eu faço a consultoria com eles e aí a gente faz uma conversa por semana e aí eles falam pra mim, olha como que melhorou isso daqui. Uma coisa que eu nunca ia ver no espelho. Então eu vejo que está tendo evolução, sim. E aí isso, de pouquinho em pouquinho, quando chegou no final do ano, eu olhei pro meu corpo no espelho e falei, pô, tá bom isso aqui, hein? Então, assim, quando eu assustei, tava ali um corpo que eu gostei, do jeito que eu gostava. E assim, claro que a gente faz pela saúde, mas o que a gente olha mais todo dia é o corpo, gente. Não adianta falar. É o que a gente mais olha. E a saúde é uma consequência. Pelo menos comigo, não sei como é que é pra você. Se eu não faço exercício no dia, eu fico ali já com a mente muito acelerada, muita sobrecarga de pensamento, de tudo. Eu falo, melhor ir pra academia. Às vezes eu vou à noite por isso. É descarregar os meus pensamentos e, cara, é a melhor coisa que eu faço. Então, assim, obviamente eu faço pelo espelho, mas quando eu não vou, a minha saúde mental me dá o alerta na hora também. Então, assim, pra mim que tenho ansiedade, tenho TDAH, tenho tudo, é mais do que essencial fazer exercício. É o melhor remédio que existe pra mim.
delicinha. E aí o resultado é, assim, eu sou uma pessoa hoje que adora fazer exercício, eu sou uma pessoa que faz por gosto. Eu fiquei esses dias, eu tava viajando agora no fim do ano, e eu fiquei esses dias em Mendoza. E aí era uma coisa meio fim do ano, aí vai pra uma bodega de vinho, vai pra um restaurante, vai pra não sei o que, pega avião, né? Então, assim, não deu pra encaixar os treinos na semana passada. Eu conto ali, né, 3 treinos por semana. E aí eu fiquei até sexta-feira sem fazer nenhum treino. E aí eu fiquei com aquilo de sentir o meu corpo pedindo o exercício, sabe? E quando eu cheguei em Mendoza, peguei um hotel no último dia e tinha uma academia. E eu fiquei assim, eu quero ir. Eu parei tudo, eu falei, eu quero ir lá, sabe? E aí eu fui, fiz o exercício, veio aquela endorfina, sabe? Aquele prazer, assim, aquela animação, uma sensação boa no corpo. Ai, gente, então assim, eu não sei mais viver sem isso, sabe? E eu recomendo pra todo mundo, porque faz muito bem. Não é pela aparência. Por mais que a gente olhe no espelho, é isso que a gente olha o tempo todo e fala, ai, que lindo. Mas, cara, eu não troco isso por nada. Não troco isso por uma vida sedentária que eu tinha num determinado momento. Eu nunca fui muito sedentária não, tá? Eu sempre gostei muito de esporte. Mas assim, quando eu tava muito focada na profissão, muito focada na faculdade, eu acabei deixando o exercício de lado, assim. Cara, nunca mais eu quero isso, assim. A melhor coisa que você pode fazer é botar seu corpo em movimento e usar o melhor que você puder dele. Eu desejo isso pra você em 2026. Então é isso que eu queria falar pra vocês hoje. Eu espero que eu consiga ajudar vocês com as metas, com essas dicas que eu acho que não são muito clichê, assim, algumas podem até ser. Mas eu trouxe realmente como que foi a minha experiência. Eu vou deixar mais informações aqui na legenda pra vocês encontrarem aí as informações que vocês precisam pra conquistar as metas de vocês em 2026. Até a próxima. Um beijo.